E aí, claro, você faz a análise e, pô, não tem jeito. Os caras perguntam, o que eu faço com isso? Né? E naquele momento você tem que estar preparado para, junto com a empresa, conhecer o contexto daquela situação e tentar sugerir algum tipo de solução que vai ser medida depois. Bem, a parte inicial de uma análise de rede também é conhecida como mining, que é a mineração, que significa o que? Ok, eu quero fazer uma medição de rede, mas da onde é que eu vou tirar os dados? Então tem basicamente duas formas. A gente pode procurar os dados para análise dentro das bases de dados disponíveis na empresa. Pode ser que não estejam prontinhos esperando pela gente. Muito provavelmente a gente vai ter que fazer um programinha para catar dado de lá, dado de cá, dado de lá e montar um esquema específico para análise, tá? Ou a outra forma é perguntando. Se você não tem ou não é interessante tirar dados das bases de dados, então a gente pergunta. As perguntas geralmente são extremamente simples, como essa que eu acabei de falar agora. Vou até mostrar um exemplo. Nunca fiz uma análise com mais do que 5 perguntas. Cada pergunta, na verdade, te dá um aspecto diferente da rede. Então, se eu faço uma análise de 5 perguntas, a gente vai ter 5 redes diferentes, 5 estruturas de redes diferentes, porque a gente vai medir a fruição das informações dentro de cada tema. Tá? Vamos dar um exemplo, claro, além da que você deu, um exemplo de outra pergunta? Vou passar. Está no próximo. Bom, essas perguntas não estão corretamente construídas, isso é só um exemplo. Um ótimo acompanhante de um analista de redes sociais é o bendito do dicionário. Quando você fizer uma pergunta, qualquer termo que você estiver usando, é bom que você esteja usando o termo muito bem colocado, porque a pergunta, embora simples, vai ser interpretada de formas diferentes. Então, quando você faz uma análise através de perguntas, o grau de precisão, nunca um grau de precisão é de 100%, ok? Porque sempre alguém, não tem jeito, vai entender aquilo errado. Vai entender de outro jeito. Não tem como. Então, a única coisa que você pode fazer é tentar garantir que a maior quantidade possível de pessoas compreenda aquela pergunta da mesma forma. Então, gente, e olha, isso é um macete do caramba, porque não adianta você me apresentar os dados bonitinhos, como eu fiz aqui, apresentei o gráfico, blá blá blá, aí ele falou assim, tá bom, o gráfico tá uma gracinha, mas isso veio de onde? Exatamente essa questão, tá? Então você cria uma análise, aí você faz lá uns gráficos lindos e não sei o quê. Quando você vai ver como é que o cara espanou a análise, a pergunta que o cara fez, você fala, putz, mas não é esse o resultado não, que ele tem. Tá? Então é um problema isso aí. Isso daí me dá uma visão de como é que estão os processos na empresa, né? De quem é que eu recebo informação para trabalhar, para quem é que eu faço informação para trabalhar, e etc e tal. Com quem você tem conversas informais sobre a dinâmica da empresa? Isso me dá rádio peão. A gente vê como é que o pessoal se estrutura informalmente. E olha, gente, é na estrutura informal que as coisas rolam. Não é certamente nas reuniões formais. Mas novas ideias costumam rolar em cafezinho, em shopping, almoço, naquele papo descompromissado que você tem com o outro. Bem, a opinião de quem você procura antes de tomar uma decisão chave. Isso mostra quem são.
né, os meus decisores dentro da organização, que muitas vezes não tem nada a ver com o cara de hierarquia superior. Isso é muito comum, tá? Quem você procura por sua expertise técnica, quem são os meus técnicos, os caras que são os pilares técnicos, com quem você discute novas ideias, aí a gente vê a circulação de novas ideias, etc e tal, como está rolando. Então são 5 perguntinhas, bobas, que, pô, dão 5 aspectos essenciais da organização. Como é que o exemplo que nós vamos ver a seguir foi um exemplo baseado, né, são 5 perguntas similares a essas, tá? Como é que é feito isso? Bota-se um site no ar, coloca-se as perguntas, cada uma das pessoas que faz parte da rede a ser analisada entra, responde a pergunta com relação ao outro, com o grau de intensidade. Falar, Rafael. Você vai fazer essa análise numa rede, digamos, virtual, existam X participantes, mas 30% não vão responder. Tente continuar fazendo, deixar esses pontos, esse NetDrop, por exemplo. Tem como sim. Qual foi a pergunta? Não deu para ouvir. Não, a pergunta seria a seguinte: se eu tenho uma rede social, participo de uma rede social, eu gostaria de analisar essa rede numa plataforma virtual, como o Ning, por exemplo. Eu tenho, digamos, 500 participantes e faço a pesquisa e 30% não respondem. Se mesmo assim, eu poderia usar a ferramenta NetDraw para fazer a análise dessa rede. A minha pergunta é complementar um pouco. Aqui atrás. Aqui. Eu estou com um problema Aqui atrás. radar aqui. Tá. É um pouco complementar, porque quando você pergunta, por exemplo, com quem você tem conversas informais sobre a dinâmica da empresa, aí me ficou uma dúvida, porque geralmente as pessoas elas maquiam um pouco, dão uma maquiagem para esse tipo de pergunta, né? Então, onde fica qual seria a ferramenta de aferimento de credibilidade? Porque, por exemplo, elas não estão escondidas sobre... você tem que saber quem é para você fazer uma análise e esse percurso, né? Ok. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, 2 perguntas aqui. Rafael, primeiro. Como é seu nome? Calita. Thalita? Calita. Bom, a primeira pergunta, Rafael, no teu caso em específico, talvez não seja interessante perguntar, mas buscar esses dados dentro das próprias comunidades, tá? Que deve ter em algum lugar, tá? E aí você vai acompanhando dinamicamente a tua comunidade sem precisar perguntar para ninguém, tá? No teu caso é o seguinte, isso daqui é uma pergunta, como eu disse, não está adequadamente postulada, mas vamos para o próximo que você vai entender melhor. Bom, a ideia é extremamente simples. Aqui a gente trabalha com o nível de intensidade da relação. Então, quando uma pessoa vai responder uma pergunta, ela responde com o grau de intensidade com o qual ela troca informações com relação a cada uma das pessoas do grupo. Então é o seguinte, se eu tenho 100 pessoas no grupo, cada um vai responder com relação aos outros 99. E vai responder como? Com o grau de intensidade que ela percebe na troca de informações. Veja que não é o grau de qualidade. Eu não estou interessada se a percepção do cara com relação à relação é boa ou ruim. Não é isso que a gente quer saber. A gente quer saber com que intensidade essa pessoa troca informações com a outra, tá? E aí é o seguinte, nós temos aqui 3 níveis de intensidade, A, M e B. Isso é